Estou gravando esse áudio então para te contar mais da proposta do Marbo Studio, mas para explicar como eu cheguei nesse formato, eu queria fazer assim um pequeno retrospecto. Eu vou tentar fazer assim o mais breve possível, porque isso na verdade é uma conversa que pode se estender muito mais, né? Então, em 1998, eu publiquei o Manifesto Cyber Orgânico. Era a minha leitura do que eu enxergava como o desenvolvimento dos cenários futuros, tanto do ponto de vista das ameaças quanto do potencial. E, e hoje em dia, vendo, né, o que tem se falado do movimento solarpunk, eu disse, nossa, é exatamente o que eu vinha propondo, que era uma união harmônica entre as tecnologias desenvolvidas pelos seres humanos com as dos organismos vivos, né? Não só uma combinação, mas uma união mimética entre isso. E essa semana mesmo eu vi no site do Design Boom, cientistas de uma universidade na Suíça que estão construindo estruturas com cianobactérias que elas absorvem carbono igual a um pinheiro de 20 anos e o design delas é exatamente igual às coisas que eu estava desenhando. Mas só para dizer, então, que eu sempre procurei estender esse olhar na frente e pensar nas transformações de uma forma muito mais ampla e sistêmica. Fazendo uma pequena ressalva que eu nunca gostei muito do termo de futuros, ou design de futuros, ou antecipações de futuros, especialmente hoje em dia, né, que está em moda, não em moda, mas surge cada vez mais futuristas, né, para pensar nesses cenários que estão a surgir, dado que as transformações estão se acelerando, né, e se intensificando tanto. Eu acho que, em termos linguísticos, isso nos afasta da realidade. Então, por isso, no Marble Studio, eu escolhi propositalmente não usar a palavra futuro em nenhum lugar e falar sempre de realidades ou realidades emergentes, ou realidades potenciais, para a gente sentir que a possibilidade está presente agora e que também exige a nossa ação imediata, né? Então, seguindo a trajetória de como eu cheguei nesse formato do Marble Studio, sempre me interessou muito os fatores que levam a transformações em grande escala na sociedade. O livro do Yuval Harari, o Homo Sapiens, para mim foi fundamental a visão dele de que os mitos compartilhados, eles são o software que coloca a humanidade para colaborar num determinado sentido. E quando a gente muda esse software, né, essas crenças e esses mitos compartilhados, a humanidade colabora e faz outra coisa, ou bombas nucleares, né, ou templos, ou pirâmides, o que quer que seja. Mas esse processo ele é bem mais complicado, né? Antigamente, quando esse poder se concentrava na mão da igreja, da política, e eles eram a única fonte de informação, talvez era mais fácil plantar essas novas ideias, né, que iam servir de norte para as pessoas. Hoje em dia, com mass media e com o deepfake é mais complicado, né? Mas seria uma forma de alavancar isso. É só ver, né, qual é a programação do Netflix, né? E de Hollywood. A maior parte dos filmes é sobre cenários distópicos. Então, a gente não tem uma forma de redesenhar esses mitos compartilhados para que as pessoas pensem e acreditem no futuro que a gente pode construir no planeta. Então, eu expandi um pouco mais essa pesquisa para pensar com os fatores de transformações legais, que se enquadram dentro da categoria dos legais, né, ou seja, dentro da lei, os disruptivos e os ilegais e imorais. E nesse estudo eu acabei chegando no que eu chamo de MTF, o fator de transformação massiva, o Massive Transformation Factor. E eu tenho até um post no Medium contando, né, sobre essa minha teoria. Um, e o projeto Money of Good, ele foi fundamentalmente baseado nessa visão. Resumidamente, é de que quando uma tecnologia disruptiva se torna super acessível, tanto em termos de usabilidade quanto de acesso econômico e distribuição, e as pessoas veem uma grande vantagem em adotar ela, ela começa a ser adotada em massa e isso gera transformações comportamentais. Ou seja, o fator de transformação se dá através do driver do consumo, quando se oferece uma solução consumível. E o Money of Good foi isso, unido ao fato da elevação da consciência através da prática da meditação. Não sei se tu lembra do projeto, mas é esse sistema de renda universal no qual as pessoas geram renda a partir da prática da meditação. E claro que está inserido nessa estratégia todo um storytelling do cenário que a gente pode viver, né, no momento que a gente abraça
uma ferramenta que nem essa, que eu chamo de que nos levaria à economia consciente do bem comum, que é um modelo de economia regenerativa. Enfim, o projeto Money of Good me tomou 4 anos de dedicação intensiva. A gente fez os 7 eventos de prova de conceito no Brasil, que foram muito bem sucedidos, mas infelizmente eu não consegui o recurso para desenvolver a infraestrutura em larga escala para oferecer para as populações isso, né? Então, nesse período depois, eu me envolvi em vários outros projetos, como a Utopia e startups e outras iniciativas. Foquei muito assim em aprender sobre permacultura, agroecologia, né, todas as tecnologias baseadas na natureza, soluções baseadas na natureza. E fiquei um pouco disperso nesse sentido. E senti também que para o mercado estava muito difícil de entender o que eu faço, porque como eu tenho essa abordagem de visão sistêmica, de uma abordagem holística, e o design estratégico, essencialmente, ele aborda diversos campos, né? Então é difícil para as pessoas entender como profissional, eu acredito que tu também sente isso, o que, que realmente essa pessoa tem para me oferecer de valor. Então, eu passei fiz um pequeno curso do André Carvalhal chamado Marcas Pessoais Relevantes e acabei chegando num modelo onde eu consegui desenhar um formato onde eu posso aplicar o que eu mais sei fazer, o que eu melhor sei fazer, com o que eu sou mais apaixonado de fazer, que é criar ideias criativas, inovadoras e disruptivas para gerar impacto positivo e aliar isso a um modelo que a minha esperança é que me gere retorno financeiro, porque essa é a parte mais complicada para quem trabalha nessa área, né, Flávio? Ah, então, vendo o cenário atual, a gente tem dois drives para alavancar a mudança. Um é através do medo, ou seja, ter muito claro a emergência que a gente está vivendo e que é apavorante se a gente vê realmente os dados concretos, né? Só ver as notícias da morte de 85% dos corais, que foi publicada recentemente. Mas o medo congela, né? Então, como eu sou otimista, eu prefiro e decidi optar pela abordagem do desejo por prazer. Uma certa abordagem hedonista, mas a ideia de que o paraíso é possível. A gente tem todos os recursos, todas as tecnologias e todos os meios para fazer esse planeta um lugar realmente paradisíaco para todos os seres. Basta a gente escolher fazer isso. Mas, para escolher fazer isso, primeiro a gente tem que enxergar o que é possível e se apaixonar por essa possibilidade. Então, o que o Marbo Studio propõe é desenhar ideias vivas, que são sementes de realidades emergentes. Na prática, são artefatos culturais que juntam o storytelling com o design estratégico para operacionalizar esses projetos. Então, a minha ideia é mostrar de uma forma muito vívida possibilidades e oferecer elas a partir né, da abordagem da economia da dádiva com open source, para qualquer pessoa que quiser realizar isso, incentivar as pessoas a remixarem, a copiarem, a fazerem, desde que não seja para usos comerciais. Né? Então, eu escolhi uma licença Creative Commons para isso, mas se uma corporação, uma instituição, uma empresa quiser usar essa ideia como parte né, da sua estratégia de marketing, associar um produto, bom, aí eles têm que me pagar. Eu também tenho, né, na verdade, são 4 formatos de gerar receita, não sei se tu viu no site, mas então a minha ideia é combinar isso, ao mesmo tempo lançar para o mundo esse potencial e as ferramentas para fazer isso acontecer, encantar as pessoas, e buscar tentar convencer empresas que isso vai gerar um valor muito ampliado, né? Não só o valor financeiro, mas o valor nas oito formas de capital. E essa, em essência, é a proposta do Marbo Studio. Não sei se tu chegou a ler no site o texto da visão, é bem curtinho, eu acho que ele passa né, um pouco ah, dessa, dessa minha paixão por esse modelo que eu criei. Eu estou muito animado com isso. Já estão no ar 6 ou 7 ideias vivas, não sei se tu viu todas. Convido a conhecê-las e me coloco à disposição para a gente conversar mais sobre esse tema, porque me apaixona demais e eu quero ver a mudança acontecendo.